Você já se perguntou o que acontece depois que morremos? É uma pergunta que assombra a humanidade há séculos. Alguns acreditam em uma vida após a morte pacífica, enquanto outros imaginam um vazio de nada. É aqui que entram as experiências de quase-morte, ou EQMs. As EQMs são eventos profundos, muitas vezes transformadores. Imagine um encontro com a morte, um momento suspenso entre esta vida e o que quer que venha a seguir. Pessoas que vivenciaram EQMs costumam descrever temas semelhantes: uma sensação de paz, uma luz brilhante ou até mesmo encontros com entes queridos falecidos. Milhões de pessoas em todo o mundo afirmam ter passado por EQMs. Seriam apenas truques de um cérebro moribundo ou um vislumbre genuíno da vida após a morte? Junte-se a mim enquanto mergulhamos nos mistérios das experiências de quase-morte. Imagine estar envolvido em um terrível acidente de carro. Você está preso, ferido e perdendo os sentidos. De repente, você está flutuando acima do seu corpo, observando os médicos tentando salvá-lo. Este é apenas um exemplo das inúmeras histórias de EQM relatadas em todo o mundo. Uma mulher descreveu sentir uma sensação de paz enquanto flutuava em direção a uma luz. Outro homem relatou memórias de viajar por um túnel de cores antes de ser puxado de volta. Essas histórias compartilham fios condutores comuns. Embora os detalhes das EQMs variem, certos temas emergem repetidamente. Um dos temas mais comuns é o túnel de luz. As pessoas costumam descrever serem atraídas por uma luz brilhante. Outro tema recorrente é a revisão da vida. Encontros com entes queridos falecidos também são frequentemente relatados. Esses encontros geralmente trazem conforto e segurança. Embora as EQMs sejam fascinantes, nem todos as interpretam como evidência da vida após a morte. Os céticos argumentam que essas experiências podem ser explicadas por processos fisiológicos e psicológicos que ocorrem em um cérebro moribundo. Uma teoria sugere que a privação de oxigênio pode levar a alucinações e estados alterados de consciência. O cérebro, faminto por oxigênio, pode gerar sensações e imagens incomuns. Isso poderia explicar o túnel de luz, frequentemente atribuído à privação de oxigênio afetando o córtex visual. Outros apontam para o papel da medicação e das drogas no desencadeamento de alucinações. O cérebro, sob a influência de medicamentos poderosos, pode criar experiências vívidas e incomuns. Essas experiências, embora aparentemente reais, podem não passar da maneira do cérebro de dar sentido a informações sensoriais caóticas. Seção 5. Quando o cérebro entra em colapso, explicações científicas para EQMs. Os cientistas têm feito avanços significativos na compreensão dos mecanismos biológicos que podem contribuir para as EQMs. Ao estudar a atividade cerebral durante momentos de crise, os pesquisadores esperam lançar luz sobre essas experiências intrigantes. Uma área de exploração é o papel do lobo temporal. Localizado no córtex cerebral, o lobo temporal desempenha um papel crucial no processamento de informações sensoriais, memória e linguagem. A estimulação elétrica do lobo temporal é conhecida por induzir experiências fora do corpo e sentimentos de euforia, semelhantes aos relatados em EQMs. Outra teoria concentra-se na liberação de endorfinas durante períodos de estresse ou trauma. As endorfinas são analgésicos naturais do corpo, produzindo sentimentos de euforia e bem-estar. A onda de endorfinas durante um evento de quase morte pode explicar a sensação de paz e tranquilidade frequentemente associada às EQMs. Seção 6. Além do físico, interpretações espirituais das EQMs. Enquanto a ciência busca explicar a base biológica das EQMs, muitos interpretam essas experiências como evidência de um reino espiritual além da nossa existência física. Para eles,
As EQMs oferecem um vislumbre da jornada da alma após a morte. Em muitas tradições espirituais, a morte não é vista como o fim, mas como uma transição para outro estado de ser. As EQMs, com seus temas de luz, amor e conexão, parecem ressoar com essas crenças, oferecendo conforto e esperança para aqueles que buscam respostas para as maiores questões da vida. Alguns veem as EQMs como prova de uma consciência universal, um reino onde as mentes individuais estão interconectadas. Essa interconexão pode explicar a capacidade de se conectar com entes queridos falecidos durante as EQMs, transcendendo as fronteiras do tempo e do espaço. Seção 7. A vida após a EQM. Como essas experiências mudam as pessoas. As EQMs são frequentemente descritas como experiências transformadoras. Elas impactam profundamente a vida, mudando valores, crenças e perspectivas. Muitas pessoas relatam uma nova apreciação pela vida. Retornam com um senso de propósito renovado e um desejo de viver plenamente. A experiência pode servir como um chamado para despertar. As EQMs também podem diminuir o medo da morte. A morte é vista como uma transição para outro estado de ser. Seção 8. Enfrentando o medo, EQMs e o medo da morte. O medo da morte é uma experiência humana universal. É um medo primordial, enraizado em nossos instintos de sobrevivência. As EQMs, no entanto, muitas vezes têm um impacto profundo em como as pessoas percebem e lidam com esse medo. Para muitos, as EQMs oferecem uma fonte de conforto e segurança diante da morte. As experiências sugerem que a morte não é um fim, mas uma transição para outro reino, frequentemente descrito como pacífico e cheio de amor. Saber que inúmeras outras pessoas relataram experiências semelhantes também pode aliviar o medo. Isso cria um senso de comunidade e compreensão compartilhada, permitindo que os indivíduos saibam que não estão sozinhos em suas crenças ou experiências. Seção 9. Encontrando o propósito. Como as EQMs podem dar novo significado à vida. As EQMs frequentemente desencadeiam uma busca por significado e propósito na vida. Tendo vislumbrado o que pode estar além, os indivíduos geralmente retornam com um senso de propósito renovado e um desejo de fazer a diferença no mundo. Alguns se sentem chamados a seguir novas carreiras ou se envolver em atividades que se alinham com suas novas perspectivas. Eles podem se dedicar a ajudar os outros, explorar a espiritualidade ou defender causas em que acreditam. Esse propósito recém-descoberto pode ser incrivelmente fortalecedor, dando à vida um senso de direção e significado que pode ter faltado antes. Seção 10. Uma questão de perspectiva. Crenças diferentes, pontos de vista diferentes. A interpretação das EQMs frequentemente depende de crenças pré-existentes e origens culturais. O que uma pessoa vê como prova do céu, outra pode ver através de uma lente científica. Para aqueles com fortes crenças religiosas, as EQMs podem confirmar sua fé, reforçando suas visões sobre a vida após a morte e a existência de um poder superior. Eles podem ver essas experiências como intervenções divinas ou mensagens do reino espiritual. Outros, com uma cosmovisão mais secular, podem interpretar as EQMs como fenômenos psicológicos, produtos de um cérebro sob extremo estresse. Eles podem encontrar explicações na neurociência e na psicologia, buscando entender a base biológica dessas experiências. Seção 11. A jornada continua, abraçando o desconhecido. Quer as vejamos como despertar espiritual ou eventos neurológicos, as EQMs desafiam nossa compreensão da vida e da morte. Elas levantam questões profundas sobre a consciência, a natureza da realidade e o que nos espera além do véu. Embora a ciência e a espiritualidade possam oferecer perspectivas diferentes,
Ambas contribuem para a exploração contínua dessas experiências enigmáticas. Ao abraçar a curiosidade e a mente aberta, podemos continuar a aprender com aqueles que viajaram até a beira da existência e retornaram para contar a história. Por fim, o mistério das EQMs permanece. Mas talvez, na ausência de respostas definitivas, esteja um convite. Um convite para viver com maior propósito, compaixão e apreciação pela natureza preciosa e fugaz da própria vida.